Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje no nosso sexto tempo vamos embarcar numa viagem encantada, cheia de mistérios, criaturas mágicas e desafios super divertidos. Hoje, nossa jornada é com o Curupira, o guardião das florestas. Ele vai nos conduzir por entre as árvores e nos apresentar outros seres fascinantes do nosso folclore. E é claro que a matemática vai estar com a gente. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, respira fundo, porque a professora de matemática Cássia, Vilas Boas, tem histórias para contar. Dá uma olhada. Curupira, Boitatá, Iara, Saci e Cuca. Esses nomes ecoam nas histórias que ouvimos desde pequeno. São lendas que habitam no imaginário popular. Representam os guardiões da floresta, das águas, dos ventos e dos saberes populares. Cada lenda carrega um pedaço da nossa história. São memórias que nasceram nas aldeias, ecoaram pelas margens dos rios, cresceram nas comunidades e continuam vivas nas vozes de quem conta e reconta. É por isso que no dia 22 de agosto celebramos o Dia do Folclore Brasileiro, uma data dedicada a valorizar as tradições que atravessam gerações. Mais do que lembrar dos personagens folclóricos, essa comemoração reconhece a sabedoria dos povos tradicionais, o respeito pela natureza e a riqueza da nossa cultura. É como acender uma fogueira de saberes. Ela aquece a memória, ilumina o presente e protege a identidade do nosso povo. E falando em memória, quem aí já ouviu a história da bela jovem Nayá, que se transformou em flor e passou a viver nas águas da floresta como uma Vitória Régia? Uma lenda cheia de encantos que mora no coração do nosso povo. E agora prepare-se, porque vamos mergulhar em uma outra lenda muito conhecida do nosso folclore. É a lenda do Curupira, o guardião da floresta. E nessa nossa jornada cheia de magia, a matemática nos acompanhará. É com você, Prof. Marlon! Galerinha, eu já estou prontinho aqui para contar tudo que eu sei sobre as lendas do folclore brasileiro. Hoje, a gente vai mergulhar nesse mundo encantado, cheio de histórias mágicas, e é claro que eu trouxe umas bem especiais para dividir com vocês. Mas, peraí, olha só o que apareceu aqui no chão, umas pegadas. E elas nos levam direto para o coração da floresta, onde o Curupira se esconde e protege a natureza com toda a sua magia. Hoje, o Curupira vai nos guiar por várias paradas mágicas, encontrando outros seres incríveis do nosso folclore, como a Vitória Régia e o Saci. Mas ele precisa se organizar para saber exatamente quanto tempo ele tem para ajudar cada ser encantado e ainda proteger a floresta. Para isso, ele precisa calcular o intervalo de tempo entre cada uma dessas suas visitas. O intervalo de tempo é o tempo que passa entre o começo e um fim de um determinado evento. Ou seja, é o tempo que se passa entre o horário em que algo começa e o horário em que algo termina. Para isso, o Curupira usa um jeito bem antigo e natural de marcar as horas: o relógio de sol. Ele observa a posição da sombra projetada pela luz do sol para saber os horários do dia. Então, imagina só, galerinha. O Curupira chega todo animado na clareira dos mistérios, onde vive o temido, mas muito sábio, Mapinguari. Ele observa a sombra no relógio de sol e anota o horário de início da visita. Eles conversam bastante sobre como proteger a fauna e a flora dos caçadores que andam rondando aí a floresta. Depois de um tempo, o Curupira se despede, olhando novamente a sombra no chão e marcando o horário de término. E é aí que entra a matemática. O intervalo de tempo é justamente o tempo que passou entre esses dois momentos. O horário que chegou na clareira e o horário em que ele partiu. Mas atenção, galerinha! Antes de resolver qualquer desafio, tem uma coisa que a gente precisa entender. Existem dois tipos de horários nessa jornada mágica: os horários exatos e os horários não exatos. Os horários exatos são aqueles bem redondinhos, sabe? Tipo 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 6 horas da noite.
Observaram que eles terminam sempre com 00 nos minutos? É por isso que a gente chama esses horários de exatos, porque são certinhos, fáceis de contar. Mas o Curupira é danado. Ele não visita os lugares nesses horários certinhos, não. Ele chega no lugar tipo às 16 horas e 15 minutos e sai às 17 horas e 30 minutos. É por isso que nessa aventura a gente vai trabalhar com horários não exatos. Aí eu te pergunto, como a gente faz para descobrir o intervalo de tempo nesse caso? Calma que eu vou mostrar como é tranquilinho, tranquilinho, igual às águas de Igarapé. Quando os horários não são exatos, a gente divide o tempo em partes menores e vai contando aos poucos. Para isso usamos pontos de referência que facilitam a contagem, como horários exatos ou horários que marcam meia hora, como 18 horas, 18 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos. A ideia é ir do horário de início até um desses pontos, depois continuar até o horário final. Por isso, somamos todas as partes menores para descobrir exatamente quanto tempo se passou entre o começo e o fim da missão. E foi assim que começou mais uma aventura do Curupira. Ele caminhava rápido pela floresta quando chegou ao Lago da Vitória Régia. A guardiã das águas estava precisando de ajuda para manter o lago limpo e protegido. O Curupira chegou lá às 2h10 da tarde e, depois de ajudar, conversar e observar a natureza ao redor, se despediu às 2h55. Agora é com a gente, galerinha. Para descobrir quanto tempo o Curupira ficou no lago com a Vitória Régia, vamos seguir o plano da contagem em partes menores. Vamos contar de pouquinho em pouquinho. De 2h10 até 2h30, passaram-se 20 minutos. De 2h30 até 2h55, passaram-se mais 25 minutos. Agora, vamos somar essas duas partes. 20 minutos mais 25 minutos é igual a 45 minutos. Isso significa que o Curupira ficou 45 minutos com a guardiã das águas. Depois dessa visita, o Curupira desapareceu entre as árvores como um vento veloz na floresta. Caminhou e caminhou até que ouviu uns assobios agudos e viu folhas e espigas de milhos voando para todos os lados. Ele deu uma risadinha e sabia de quem se tratava. Era ele mesmo, o Saci Pererê. Com uma perna só e girando como um redemoinho, o Saci estava no meio da plantação fazendo a maior bagunça. Então o Curupira gritou: "Ô Saci, assim você vai acabar destruindo tudo por aqui!" Disse o Curupira tentando conter o redemoinho. Os dois começaram a conversar, trocaram histórias e, claro, deram boas gargalhadas. O Curupira explicou a importância de cuidar da plantação e, aos poucos, o Saci foi se acalmando. Mas o tempo passou rapidinho e o Curupira precisava seguir a viagem. Ele havia chegado lá às 4h15 da tarde e, depois de muita conversa e travessuras, precisou sair às 5h30 da tarde. Mas e aí, galerinha? Já sabem quanto tempo o Curupira ficou com o Saci naquela plantação bagunçada? Então vamos resolver isso juntos, galerinha. Seguiremos a mesma ideia de antes. Vamos contar de pouquinho em pouquinho. Dá só uma olhadinha. De 4h15 da tarde até 4h30, passaram-se 15 minutos. De 4h30 até 5 horas da tarde, passaram mais 30 minutos. Por fim, de 5 horas da tarde até 5h30, passaram-se mais 30 minutos. Agora, vamos juntar tudo. 15 minutos, mais 30 minutos, mais 30 minutos, é igual a 75 minutos. Mas espera aí, a gente pode melhorar esse resultado dividindo ele em duas unidades de tempo, horas e minutos. E para isso, precisamos lembrar da relação mais importante entre essas unidades. 1 hora é igual a 60 minutos. Sabendo disso, vamos transformar os 75 minutos. Acompanha comigo. Se 60 minutos formam 1 hora, a gente separa isso
2, 75 minutos. Então, vamos ter 75 minutos igual a 60 minutos mais 15 minutos. Isso quer dizer que 75 minutos é igual a 1 hora e 15 minutos. Prontinho! Então agora sabemos que o Curupira passou 1 hora e 15 minutos aprontando junto com o Saci. E assim, depois de aprender com o Mapinguari, ajudar a Vitória Regia e conversar com o Saci, o Curupira continuou sua missão pela floresta. Mas, para cuidar bem da natureza e ajudar todos os seres mágicos, ele precisa estar sempre de olho no tempo. E foi isso que aprendemos nessas aventuras, que contar o tempo pode ser bem divertido, ainda mais quando a gente usa o plano mágico da contagem em partes menores. Então, se preparem, galerinha, porque a jornada continua. O Curupira ainda vai encontrar outras lendas e para calcular o tempo dessas visitas, a gente vai precisar usar tudo o que aprendeu. Bora para uma questão modelo? Continuando sua jornada, o Curupira foi até o rio ajudar a encantadora sereia dos rios, a Yara. Ela estava preocupada com os barcos barulhentos assustando os peixes. O Curupira chegou lá às 15 horas e 20 minutos da tarde e só foi embora às 16 horas e 5 minutos. Por quanto tempo o Curupira ficou ajudando a Yara? Será que foi o tempo da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir quanto tempo o Curupira ficou ajudando a Yara a proteger o rio. Para isso, vamos observar os dois horários apresentados. O Curupira chegou às 15 horas e 20 minutos e foi embora às 16 horas e 5 minutos. Como esses horários não são exatos, vamos calcular o tempo em partes menores da seguinte forma. Primeiro, vamos de 15 horas e 20 minutos até 15 horas e 30 minutos. Passaram-se 10 minutos. Depois, de 15 horas e 30 minutos até 16 horas. E se passaram mais 30 minutos. Por fim, de 16 horas até 16 horas e 5 minutos, que foram mais 5 minutos. Agora, somamos todos os minutos. 10 minutos mais 30 minutos mais 5 minutos, que é igual a 45 minutos. Portanto, o Curupira ficou 45 minutos ajudando a Yara. Assim, a alternativa correta é a letra C. Pronto, galerinha! Agora que a gente ajudou o Curupira a calcular direitinho quanto tempo ele ficou ajudando a Yara, tá na hora de colocar tudo isso em prática. Vamos lá e é hora de praticar o que aprendemos. Vamos praticar? Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? A dica de hoje é sobre relações entre horário de início e término, ou intervalo, de um evento. Para descobrir quanto tempo durou um evento, observe o horário de início e o horário de término. O intervalo de tempo é justamente o tempo que passa entre esses dois momentos. Quando os horários não são exatos, como 15 horas e 20 minutos ou 16 horas e 5 minutos, o segredo é dividir o tempo em partes menores. Conte até o próximo horário exato, depois até o horário final e some tudo com calma. Essa estratégia ajuda a evitar erros e a entender direitinho quanto tempo se passou. Aproveite a dica. Até a próxima! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Se liga nessa questão, galerinha. O Curupira visitou a Cuca, que estava preparando uma de suas poções. Durante a preparação, o elemento mágico foi colocado no caldeirão no horário marcado no relógio. Sabendo que a Cuca finalizou a poção às 14 horas e 30 minutos, quanto tempo o elemento mágico ficou no caldeirão? Será que foi o tempo da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha para você me voltar com a resposta certa, hein? Até daqui a pouco.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir quanto tempo o elemento mágico ficou no caldeirão da cuca. O primeiro passo é observar com atenção o relógio mostrado na imagem do enunciado. Ele marca exatamente 14 horas. Esse foi o momento em que o elemento mágico foi colocado no caldeirão. Além disso, sabemos que a poção foi finalizada às 14 horas e 30 minutos. Como o horário de término é 14 horas e 30 minutos, que não termina com o 00 nos minutos, ele é considerado um horário não exato. Nesse caso, o cálculo do intervalo de tempo pode ser feito por partes. Vamos contar. De 14 horas até 14 horas e 30 minutos, passaram-se 30 minutos. Portanto, o elemento mágico ficou no caldeirão por 30 minutos. Assim, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C aí. E olha só essa questão, galerinha. O Curupira foi ajudar o Boitatá a acender luzes mágicas. As luzes foram acesas às 19 horas e 10 minutos para manter os caçadores longe da floresta. Após os caçadores desistirem, as luzes foram apagadas às 20 horas. Quanto tempo as luzes ficaram acesas? Será que é o tempo da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha para você me voltar com a resposta certa. E até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir quanto tempo as luzes mágicas do Boitatá ficaram acesas. Para isso, vamos observar direitinho os dois horários informados no enunciado. As luzes foram acesas às 19 horas e 10 minutos e foram apagadas às 20 horas. Como o horário de início não é exato, a gente vai usar o plano mágico de contagem parte menores. Vamos lá? De 19 horas e 10 minutos até 19 horas e 30 minutos foram 20 minutos. De 19 horas e 30 minutos até 20 horas foram mais 30 minutos. Agora, somamos esses minutos. 20 minutos mais 30 minutos é igual a 50 minutos. Portanto, as luzes mágicas ficaram acesas por 50 minutos. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B aí. E olha essa questão. Em uma noite de lua cheia, os seres folclóricos reuniram-se para contemplar as estrelas. Nessa noite, uma chuva de meteoros iluminará o céu. A chuva de meteoros começou às 21 horas e 25 minutos e terminou às 22 horas e 10 minutos. Qual foi a duração da chuva de meteoros? Será que foi a duração que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, tempinho na telinha para você me voltar com a resposta daqui a pouquinho. Até lá!
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir quanto tempo durou a chuva de meteoros, ou seja, calcular um intervalo entre o horário que ela começou e o horário que ela terminou. De acordo com o enunciado, a chuva começou às 21 horas e 25 minutos e terminou às 22 horas e 10 minutos. Como esses horários não são exatos, vamos fazer a contagem em partes menores. Primeiro, de 21 horas e 25 minutos até 21 horas e 30 minutos, que foram 5 minutos. Depois, de 21 horas e 30 minutos até 22 horas, que foram mais 30 minutos. E, por fim, de 22 horas até 22 horas e 10 minutos, que já se foram mais 10 minutos. Dessa forma, o intervalo de tempo será a soma desses minutos. 5 minutos, mais 30 minutos, mais 10 minutos, que é igual a 45 minutos. Portanto, a duração da chuva de meteoros foi de 45 minutos. Assim, a alternativa correta é a letra C, marca a letra C. Então é isso, galerinha! Chegamos ao final dessa jornada com os seres mágicos da floresta. Aguardo vocês na nossa próxima aula, onde vamos continuar explorando o nosso mundo da matemática. Até lá!